pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Vitória, sou professora de reforço escolar há 4 anos. Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nesse canal eu falo sobre reforço escolar, mostro meu trabalho, meu dia a dia como professora e também ensino o caminho que você que é estudante de pedagogia, estudante de alguma licenciatura, ou você que já é professor, já formou, já está na sala de aula e busca um novo rumo profissional, eu ensino para você como começar a empreender, como começar a dar aulas de reforço escolar. Tem muita coisa boa vindo aí. Eu toda semana, 3 vezes por semana, na segunda, quarta e sexta-feira, eu posto vídeos aqui no canal ensinando coisas que eu gostaria muito de ter aprendido 4 anos atrás, mas não tinha ninguém para ensinar. Então eu tenho aqui toda uma carga de experiência que eu estou falando aqui com vocês, passando aqui para vocês, para realmente conseguir te ajudar a empreender e dar esse passo importante na sua carreira, que é empreender com reforço escolar com aulas particulares. E o vídeo de hoje é exatamente sobre esse assunto, a diferença entre reforço escolar e aulas particulares. Então, se você tem dúvida, Ana, qual que é a diferença de aula de reforço e aula particular? Estou um pouco assim, em dúvida, não sei qual eu ofereço. Fica aqui nesse vídeo, porque hoje você vai finalizar essa aula sabendo exatamente a diferença entre reforço escolar, aulas particulares, e assim você vai conseguir começar a ofertar o seu trabalho muito mais fácil, muito mais rápido, sabendo ali o que você vai estar oferecendo, o serviço que você vai estar oferecendo para os seus alunos, para a sua comunidade. E se você já tem alunos, já começou no reforço escolar ou vai começar, está aqui assistindo meus vídeos e decidiu começar, tem um vídeo aqui no canal, 2 aulas na verdade, 2 vídeos, ensinando como criar uma arte de divulgação no Canva. Gente, o Canva é maravilhoso, eu uso o Canva para tudo. Tudo. O Canva é incrível e o melhor, o Canva é gratuito. Então, se você começou suas aulas particulares, ou então se você decidiu, depois de assistir aqui esses vídeos, depois de entender que o reforço escolar é uma oportunidade financeira, é uma oportunidade de alavancar o seu negócio, o seu trabalho, a sua carreira, se você decidiu começar a divulgar, aqui no meu canal eu tenho 2 aulas ensinando a criar uma arte de divulgação no Canva. É só entrar aqui no meu perfil, eu ainda estou aprendendo, gente. Quando eu aprender, eu vou colocar aqui em cima o vídeo só para vocês clicarem e já serem direcionados. Mas por enquanto eu ainda não sei fazer isso, estou aprendendo. Eu vou colocar aqui para vocês na descrição do vídeo o link desse vídeo, onde eu ensino a criar uma arte de divulgação no Canva gratuito, tá? Para que você hoje destrave isso na sua vida e comece essa semana ainda a divulgar o seu trabalho como professor, como professora de reforço escolar. E agora, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo, porque está muito bom e eu vou te explicar a diferença entre reforço escolar e aulas particulares. Vamos entender agora a diferença entre aulas particulares e aulas de reforço escolar. Gente, a diferença é muito simples, tá? É o seguinte, quando a gente procura um professor ou uma professora, então quando uma família nos procura pedindo aulas de um assunto específico, de um assunto determinado, aquilo se enquadra como aula particular. Exemplo, você procura um professor ou uma professora para dar aulas para o seu filho de matemática. Matemática é a única dificuldade que esse aluno tem, no caso do seu filho. Então você procura uma professora ou um professor para dar aulas de matemática, porque essa é a única necessidade que o seu filho tem. Nesse caso, se enquadra como aula particular. Por quê? Na aula particular, o que vai ser visto, o que vai ser pensado, planejado, é tudo visando a solução dessa dificuldade específica que esse aluno tem. Então, a aula particular se enquadra quando você dá aula para um aluno de determinado assunto, algo específico. Outro exemplo é quando você recebe alunos de alfabetização. O aluno que precisa ser alfabetizado, ele tem um assunto específico, alfabetização. Então, não se enquadra como um reforço escolar. Então, aula particular é quando você dá uma aula para alguém de um assunto específico, um assunto determinado. E a partir disso, todo o seu planejamento, tudo que você define, tudo que você vai trabalhar com esse aluno é visando solucionar essa dificuldade que ele tem daquele assunto determinado. A aula de reforço já é diferente por quê?
Quando você recebe um aluno de reforço escolar, ele tem necessidades em mais de uma disciplina, em mais de um assunto, conteúdo. Então, reforço escolar é quando a família te procura e fala assim: professora, professor, o meu filho precisa, minha filha precisa de aula de matemática, de aula de português, tem dificuldade em muitas matérias, está tirando nota baixa, ele precisa de acompanhamento, principalmente nas provas, ajuda para fazer o para casa. Isso se enquadra como reforço escolar. Então, nas minhas aulas particulares, eu tenho alunos que são de aulas particulares. Então, o que eu vejo com esses alunos? A necessidade específica que ele tem em determinado assunto. E os meus alunos de reforço escolar, muitos deles fazem muitas aulas por semana, exatamente para a gente fazer o acompanhamento do para casa, semana de provas, organização dos horários, organização dos conteúdos. A gente faz um balanço da semana, eu vejo os conteúdos que ele viu naquele dia, a gente resolve ele na aula. Então, essas são as diferenças do reforço escolar e da aula particular. Então, aula particular é quando eu tenho um conteúdo específico, detalhado, determinado para ver com aquele aluno. E aula de reforço são aulas que são de conteúdos mais gerais, são auxílios no para casa, nas atividades avaliativas, em ver os conteúdos que vão cair na prova, em ver os conteúdos que foram ensinados naquela semana, naquele mês, na sala de aula, em acompanhar o processo de estudos mesmo ali do aluno. Então, essas são as principais diferenças entre aulas particulares e aulas de reforço escolar. E o que eu quero dizer aqui também é que se você que está me assistindo, de repente você é professor e professora, mas não de escola, não de assuntos escolares. Você é professor, professora de música, de canto, de teclado, de violão, você é professor de outros assuntos, você ensina outros conteúdos, né? Você ensina talvez idiomas, né? Que é bem diferente desse conteúdo de reforço escolar, de escola em si. Você também se encaixa nessa diferenciação. Então, se você tem um conteúdo específico que você se especializou, por exemplo aqui, vamos supor que você formou em física. Você pode dar aula de quê? Você pode dar aula de física, você pode dar aula de matemática. Vamos supor que você se formou em música. Então, você pode dar aula de canto, você pode dar aula de teclado, de violão, dos instrumentos, né? Eu sei que tem que se especializar em um instrumento. Falo isso porque meu marido é músico e ele dá aula de teclado. Ele dá aula de violão, mas a especialidade dele é teclado. Ele é tecladista há 6 anos. Então, ele dá aula de teclado. Então, assim, você pode também, você que está me assistindo aqui, de repente você está assistindo esse vídeo, você não tem nada a ver com educação infantil, com escola, você não formou em licenciaturas, mas você dá aula também de um assunto específico, no caso você se torna um professor, uma professora particular. Meu marido, no caso, ele é o quê? Professor particular de teclado, né? Então, você que tem uma especialidade, você que tem um conhecimento específico que você pode passar para frente, você se torna um professor particular. E o reforço escolar é quando a gente recebe alunos de diferentes anos, séries, né, períodos, e a gente vai ver com ele aquele conteúdo ali que ele está passando, que ele está estudando. Então, essa é a principal diferença entre aulas particulares e reforço escolar. Viram que é bem tranquilo essa diferença entre aula particular e aula de reforço? É muito tranquilo entender, é uma linha bem tênue, né, que difere um do outro, mas é importante que nós, que somos professores que ofertamos o nosso serviço de aulas particulares, de aulas de reforço, que a gente saiba essa diferença entre aula particular e aula de reforço escolar. E você, que ainda não criou a sua arte de divulgação ou que já tem a sua, pode fazer essa edição e acrescentar lá o tópico de aulas particulares. E assim, quando a família chegar até você, você vai filtrar se aquele aluno, ele é um aluno que vai ser de aula particular ou se aquele aluno vai ser um aluno que vai ser de aula de reforço. É você que vai fazer esse filtro. Quando o aluno chegar, você vai conversar com a família, vai entender qual é a necessidade dessa família, vai entender ali qual que é a necessidade desse aluno e vai conseguir filtrar. E a partir desse filtro que você vai entender qual a necessidade do aluno, se é de aula particular, se é de aula de reforço, ali você vai conseguir direcionar, fazer o seu encaminhamento, fazer o seu planejamento, entendendo a real necessidade do aluno. E é como eu sempre digo aqui, é na primeira conversa com o aluno que a gente entende muita coisa, que a gente entende muitas dificuldades que ele tem. Às vezes a família acha que é uma coisa, na verdade é outra. Então o reforço escolar é importante, né? A aula particular é importante porque é uma oportunidade que a gente dá para essa criança e esse adolescente, eles terem um nível de aprendizado, eles terem um nível de conhecimento, eles terem uma ajuda especializada, uma ajuda personalizada para levar ele para frente.
Então, o reforço escolar é muito importante. Gente, propague essas informações, né? Leve para frente para o maior número de pessoas que você puder. Explique a importância do reforço escolar. É uma oportunidade de aprendizagem maravilhosa. Quem dera todo mundo pudesse ter acesso a um professor, uma professora que vai sentar ali, ó, vai planejar, vai esquematizar uma aula toda ali, detalhada, pensada para ajudar esse aluno, para levar esse aluno ao aprendizado, para levar esse aluno ao desenvolvimento. Então, a aula de reforço, aula particular, é muito importante. E o filtro, se esse aluno é de aula particular, é de aula de reforço, quem vai fazer é você. Depois que você conversar com a família, depois que você ter esse primeiro contato com o aluno, principalmente, é na primeira conversa com o aluno que a gente entende muita coisa, é que você vai saber como direcionar o seu trabalho. E eu espero muito, de coração mesmo, que esse vídeo tenha abençoado sua vida, que esse vídeo faça diferença para você, que te ajude, que te abençoe de alguma forma. E o que eu peço para você é coisas muito simples, que não vai demorar, que não vai gastar seu dinheiro, que não vai, assim, te atrapalhar em nada. Quer que você me siga aqui no meu Instagram, lá eu mostro meu dia a dia como professora de reforço escolar, né? Lá eu falo de algumas coisas muito boas que estão vindo aí, mentoria, atividades pedagógicas, consultorias, tem muita coisa boa aí abençoada vindo aí, para abençoar a sua vida, né? Para te levar a um novo caminho na sua vida profissional. E eu também te peço que você se inscreva aqui no meu canal, deixa o seu like. Para mim é muito difícil gravar esses vídeos, eu não tenho ajuda de ninguém, eu faço tudo sozinha, é uma loucura, é uma correria, mas tem dado certo, graças a Deus. E quando vocês se inscrevem aqui, deixam um comentário, gente, vocês me abençoam tanto. Às vezes eu recebo comentários assim, nossa, que vídeo, esse vídeo me abençoou, você é uma pessoa abençoada, falando de mim, né? E eu fico tão feliz, eu fico feliz mesmo, mostro tudo pro meu marido, falo com ele, olha isso aqui, eu consegui abençoar a vida dessa pessoa, eu fico muito empolgada, mais entusiasmada ainda para vir aqui. Então, essas pequenas coisas que você pode fazer, que não vão gastar de você muito tempo, né? Um segundinho ali, você consegue abençoar a minha vida enquanto eu estou aqui abençoando a sua e a gente vai se abençoando, né? Eu te abençoo daqui, você me abençoa daí e a gente vai criando essa rede aí de apoio uns com os outros. Fique aqui nesse canal, porque vai ter muita coisa boa daqui pra frente e eu conto com a sua presença aqui. Até o próximo vídeo.